Vamos falar agora, pessoal, sobre adicional de periculosidade, artigo 193 da CLT. O que acontece? Esse adicional ele sofreu ao longo dos últimos anos algumas extensões, digamos assim. Vejam que ele estava atrelado a 3 situações típicas que passaram a ser hoje 5. Hoje nós temos 5 situações típicas de pagamento desse adicional de periculosidade. Quais eram as 3 situações típicas do artigo 193? Explosivos, inflamáveis e energia elétrica. Essas aqui eram as situações que por vários anos geraram o pagamento do adicional. Coloquei para vocês ali, ó, energia elétrica, inflamáveis e explosivos. Tanto que nós tínhamos a súmula, temos, né, a súmula 39 do TST que fala do frentista, que o frentista faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade, na medida em que lida ali com combustíveis, com inflamáveis. Só que, com o passar do tempo, com o risco crescente da atividade desenvolvida pelos vigilantes, pelos seguranças, entendeu por bem o legislador inserir no artigo 193 da CLT tal situação. Então vejam que os vigilantes e os seguranças, devidos a esse risco de violência física, passaram a ser detentores também do direito ao recebimento do adicional. Vigilante, segurança, aquele que está lidando ali com situações de risco, de violência física no dia a dia, possuem hoje direito a esse recebimento. Olha o que acontece. Em virtude de algumas negociações coletivas, os vigilantes, os seguranças, eles já recebiam o chamado adicional de risco de vida. As negociações já previam o adicional de risco de vida. Para essas situações, na verdade, eu não passo a ter os 2 adicionais. Não, para quem já recebia o adicional de risco de vida, nós, na verdade, vamos simplesmente compensar com o novo adicional. Por exemplo, se ele recebia 20% de adicional de risco, ele passa a receber os 30% da periculosidade. Se ele recebia 40%, ele continua recebendo 40%, porque é uma situação melhor para ele. Se ele recebia 30%, ele vai continuar nos 30%. Nós vamos compensar o adicional que ele recebia já em virtude desse risco de violência física. Nós não vamos aqui determinar o pagamento dos 2, não. Isso consta, inclusive, na própria CLT. O legislador tomou esse cuidado para evitar ali 1 milhão de ações trabalhistas pedindo a soma, pedindo os 2 adicionais. Ele já disse logo que eles serão compensados, na medida que tanto o adicional de periculosidade como outros estariam atrelados na mesma ideia do risco, a segurança física ali daquele empregado. Até ano passado foi criada uma outra hipótese. Até o ano passado nós tínhamos essas 2 primeiras. Ano passado, 2014, a utilização de motocicleta pelo empregado durante o expediente surgiu como uma nova hipótese de pagamento de adicionais, ou seja, o adicional de periculosidade para os motoboys. O camarada que é motoboy, que trabalha no dia a dia sobre 2 rodas, ali em motocicletas, hoje faz jus ao recebimento de adicional de periculosidade. Nós sabemos que existe um número absurdo, alarmante, de mortes e acidentes de trânsito envolvendo os motoboys, os motociclistas. Então, isso foi levado em consideração pelo legislador para inserir o pagamento desse adicional de periculosidade. Existe também o risco de vida para ele, da mesma forma que existe para o segurança, para quem lida com energia elétrica, explosivos e inflamáveis. São todas situações ali em que o empregado pode perder a vida de uma hora para outra. Inclusive, essa é a grande diferença das situações que geram insalubridade para periculosidade. No vídeo anterior, nós falamos sobre insalubridade
E nós vimos que os agentes de insalubridade não retiram a vida do empregado de uma hora para outra. Não, claro que prejudicam, que geram doenças, só que eles não retiram a vida. Ninguém morre ali de uma hora por outra por estar submetido a agente de insalubridade. Agora, periculosidade sim. Pô, foi um tiro que o camarada tomou, morreu. Foi um acidente de moto que ele teve, morreu. Foi só uma explosão, morreu. Foi um choque que ele tomou ali na linha de alta tensão, já era, derreteu. Então as situações de periculosidade, elas são classificadas, elas são entendidas aqui como essas que retiram a vida ou que têm a possibilidade de retirar a vida do empregado num piscar de olhos, ok? E aí vejam, nós temos aqui em relação à periculosidade ainda, uma informação extremamente importante na súmula 364 do TST, que vai falar aqui do contato. O contato, digamos assim, pode ser direto o tempo todo, pode ser intermitente, ou pode ser aqui fortuito, ou ainda por tempo extremamente reduzido. Deixa eu organizar aqui porque ficou uma bagunça. Vou colocar mais direitinho aqui para o lado. Então, situações da súmula 364, contato direto, vou colocar aqui o tempo todo. Vou colocar o contato intermitente. Aquele que eu vou lá, tenho contato, saio, volto, tenho contato. Contato fortuito ou contato por tempo extremamente reduzido. Essas aqui são as situações que nós temos na súmula 364. Contato direto o tempo todo, intermitente, fortuito, por tempo extremamente reduzido. Isso daqui vai ser levado em consideração pelo perito na hora de dizer se é devido ou não o adicional. Dessas 4 situações, em 2 delas eu tenho a necessidade de pagamento de adicional de periculosidade, em 2 delas não. Nas 2 primeiras eu tenho que efetuar esse pagamento. Se o empregado tem contato direto ou intermitente, o adicional ele é devido. O adicional não é devido se o contato for fortuito ou se for por tempo extremamente reduzido. Nessas 2 últimas situações, o adicional ele não é devido, porque se o contato ele é fortuito, se o contato é por tempo extremamente reduzido, o risco de vida é muito pequeno. O risco de vida é muito pequeno que não justificaria o pagamento desse adicional. Agora, se o contato é direto, se o contato é intermitente, eu tenho risco de vida iminente, eu tenho risco de vida mais claro aqui, o que justificaria o pagamento integral aqui do adicional. E eu falo integral, galera, pelo seguinte, vocês estão vendo que ou é devido ou não é, não existe um meio termo. Ou ele é devido e eu vou pagar o percentual devido, ou ele não é devido e é 0, ou 0 ou 30. Ou eu não tenho, ou eu tenho o pagamento do adicional. Nós não temos aqui em relação à periculosidade os graus que existem lá na insalubridade. Nada disso. Quando eu penso em insalubridade, eu não estou atrelando a graus. Eu não tenho pouco, médio, muito. Não. Insalubridade, ou a situação exige ou não exige, e ponto. Nós não temos mais. Isso não é mais possível. Até era possível até 2011. Nós não temos mais possibilidade de pagamento fracionado, pagamento de outros percentuais a título de adicional de periculosidade. Eu não tenho mais essa possibilidade. Até que a 2011 era até possível pagar 5, 10, 15, 20%, pagar percentuais menores ali em relação à periculosidade. Isso não cabe mais. Esse pagamento que era fracionado, de acordo por negociação coletiva, caiu
em 2011, quando o TST alterou essa súmula 364 do TST que eu passei para vocês. Então, esse pagamento fracionado não é mais possível. Ou é 0 ou 30. Tem periculosidade? 30 não tem, 0. Ok, galera? Depois, ó, percentual 30, que eu falei para vocês. Então, eu tenho aqui um percentual e uma base de cálculo. Percentual 30. 30 sobre o quê? Sobre o salário base. Então, a base de cálculo aqui, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 193 da CLT, é o salário base. Não é o salário mínimo, como nós vimos lá no adicional de insalubridade. É o salário base. 30% do base tem, 30% do base não tem, 0, acabou. Ok? Para fechar, galera, a CLT não permite a acumulação dos dois adicionais, insalubridade e periculosidade. Não há essa possibilidade pela CLT de acumulação. O Ministério Público do Trabalho briga muito em relação a isso. Alguns juízes determinam o pagamento dos dois, mas pela CLT não há possibilidade dessa acumulação. O empregado, tendo direito a receber os dois, vai receber um só, o que for mais benéfico, aquele que gerar maior renda para ele. É fazer cálculo para ver qual é o que gera mais dinheiro, vai depender, porque um pode ser 40%, mas é 40% do salário mínimo, o outro 30% do salário base. É fazer conta realmente, colocar na ponta do lápis ali para ver qual é o que gera mais dinheiro e efetuar o pagamento desse. Não é possível acumulação. Ok, meus amigos? Já volto daqui a pouquinho. Tchau, tchau.